18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, são 5 horas e 58 minutos em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, hein? Começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje, Karime Leão e ouvintes em 100,7. É sexta-feira, final de semana aí, todo aberto, Karime. Dia 3 de setembro de 2021, mas ainda estamos na boa, final de semana. Exato, tranquilo. com calma. Vamos lá, vamos seguir todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Afinal de contas, a gente ainda precisa de ter pelo menos 70% da população vacinada com as 2 doses, tá? Isso segundo orientações da Organização Mundial de Saúde. Então, aquele sextou ainda com parcimônia, né, Carlão? Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Te agradeço de começo logo a sua companhia. Obrigadaça. 5h58. Olha, Karime, 6h58. 5h58. Karime, começamos aí nesta sexta-feira a terceira edição da Semana Brasil com descontos de até 70%. Começa, né? Hoje, sexta-feira, essa promoção aí que é bacana. Semana com 70% de desconto. A campanha vai até o dia 13 de setembro. Empresas de comércio e de varejo vão fazer ofertas, promoções com o objetivo aí de movimentar a economia brasileira, o que é bacana e o que é preciso também, né, Karime? Exato. Estimular o consumo, o consumidor e gerar empregos. Exato. Né? Tentar dar aquela aquecida na economia, né? É uma campanha que acontece em todo o Brasil, né? E como nos anos anteriores, a Semana Brasil acontece junto com a Semana da Pátria, em comemoração à independência do Brasil no dia 7 de setembro. O tema deste ano é Vamos em Frente com Cuidado e Confiança. Ora, e a iniciativa é uma parceria do governo federal com o Instituto para Desenvolvimento do Varejo, com a Associação Comercial de São Paulo e o apoio de diversas entidades aí Brasil afora, Karime. Então é só pesquisar que aqui em Manaus, aqui no estado, então tem muitas empresas, muito comércio, muitos shoppings. 70% de desconto, Karime, é considerado, né? Olha, a média, viu, Carlão? Porque eu já ouvi notícias de que tem lugar dando até 75% de desconto. Então a média aí é essa. Então é só procurar, tem shopping também, tem lojas em shopping. Então bora procurar aí, é como se fosse uma Black Friday brasileira essa semana aí, a Semana do Brasil. 6 horas em ponto em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir os destaques do 18 horas de hoje. O decreto de Wilson Lima gerou lucros para os estados e prejuízos para mais de 4 milhões de amazonenses, que passaram a pagar mais pela energia elétrica, Karime. Pois é, Carlão, e nessa denúncia aí, com esse decreto do governador alterando a cobrança de ICMS sobre energia elétrica aqui no estado, o governo do Amazonas lucrou mais de 318 milhões de reais. Os órgãos de trânsito realizam fiscalizações sobre a circulação de veículos pesados em Manaus. Nova variante da Covid-19, chamada de Mu, se expande pela Colômbia e Equador e já preocupa a Organização Mundial de Saúde porque ela pode ser mais resistente às vacinas existentes. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia. Você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, que o preço da energia elétrica está doendo no bolso do brasileiro. Isso não é novidade para ninguém, né, Karime? Já há algum tempo. É uma escalada de preços assustadora. Todo mês a tarifa sobe e num ritmo absurdo. E o consumidor amazonense está pagando ainda mais por conta da mudança que o governador Wilson Lima promoveu no ICMS incidente no sistema elétrico. Exatamente, Carlão. E a gente está pagando muito mais, tá? Com o decreto de Wilson Lima alterando aí essa cobrança do ICMS, o governo do Amazonas lucrou até o momento mais de 318 milhões de reais. E, evidentemente, esse dinheiro saiu do bolso do consumidor, do meu bolso, do seu bolso, né? Sim. O prejuízo é para mais de 4 milhões de consumidores. E a denúncia foi feita pelo deputado Dermilson Chagas. Vamos saber mais detalhes sobre essa denúncia na reportagem de Hector Silva.
Na manhã de ontem, o deputado Dermilson Chagas informou na Assembleia Legislativa que o governo do Amazonas lucrou mais de 318 milhões de reais com a cobrança do Imposto sobre Mercadorias e Serviços, ICMS, desde que foi feita a substituição tributária com a margem de valor agregado que saiu de 20% para 150%, de acordo com o decreto do governador Wilson Lima, de número 40628/2019, julgado inconstitucional em agosto pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2019, o valor arrecadado foi de 67 milhões de reais. Em 2020, foi de 145 milhões de reais. E até julho deste ano, o governo já recebeu 105 milhões de reais. O deputado Dermilson Chagas disse ainda que o decreto de Wilson Lima gerou lucros para o Estado e prejuízos para 4,2 milhões de amazonenses que passaram a pagar a conta de energia mais cara. Quem banca tudo isso é o consumidor. Isso é uma substituição tributária feita pelo governador do estado, em que o Supremo Tribunal declarou inconstitucional. Quem pagou esse alto custo foi o consumidor, foi aquele que paga energia, aquele que sofre com o alto custo da energia, é que está sofrendo, é que está pagando tudo isso. O deputado ainda afirmou que está empenhando esforços para que a CPI da Amazonas Energia inclua uma análise técnica minuciosa dos efeitos negativos que o decreto inconstitucional assinado pelo governador causou para a população no geral. Pedimos que, se é para dar uma resposta ao consumidor, tem que investigar esse decreto do governador se causou ou não. É aumento para a população no custo. Se comprovado, nós vamos ter uma resposta que a sociedade tanto quer. Quem aumentou a energia mais do que a Anael, né? Então, nós precisamos de respostas. Eu acredito que em requerimento isso pode ser votado e aprovado. É o que nós aguardamos. Hector Silva, para o 18 horas. Bom, e quem acompanha com frequência aqui o programa 18 horas sabe que ainda no ano passado denunciamos essa manobra do governador e alertamos que a conta no final seria paga pelo consumidor. Sem dúvida alguma, gente, era evidente que a mudança era inconstitucional, sim, mas o governador insistiu em arrecadar mais e tirar mais dinheiro do amazonense. Mas agora vem a decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou o decreto ilegal, inconstitucional. Lembrando que a medida de Wilson Lima foi julgada, né? Ela foi julgada inconstitucional, mas o decreto só deve deixar de produzir os efeitos em 2022. Cara, esse governo aí realmente não tem pena do povo. Quer arrecadar sempre mais para fazer contratos milionários com empresas de amigos ali na turma. A maior parte dessas aí sem licitação. Tudo num grande esquema que já foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal. Bom, e ainda sobre a conta de luz, vale destacar que a bandeira de escassez hídrica não valerá para 12 milhões de famílias brasileiras. Aqui no Amazonas, o sistema de bandeira tarifária vale apenas para 4 cidades que fazem parte do Sistema Interligado Nacional. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com a Amazonas Energia, o sistema de bandeira tarifária no Amazonas é válido somente para as localidades que estão interligadas ao SIN, o Sistema Interligado Nacional. No caso de Manaus, Presidente Figueiredo, Iranduba e Manacapuru. Os demais municípios do estado não há cobrança das bandeiras tarifárias, pois são regiões isoladas. José Frederico Remy, professor do curso de Engenharia de Energia da Faculdade Positivo, no Paraná, explica por que parte da região amazônica, em especial a capital amazonense e 3 municípios da região metropolitana, fazem parte do Sistema Interligado Nacional. No Brasil, o Sistema Energético Nacional, ele opera de forma integrada através do órgão Operador Nacional do Sistema. Isso, na prática, é muito interessante porque uma região socorre a outra na medida de atender às suas necessidades. Sobre a bandeira tarifária da escassez hídrica, que passou de R$ 9,49 para R$ 14,20, ela não foi aplicada para 12 milhões de famílias brasileiras. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, esse contingente faz parte dos lares com pessoas de baixa renda e também quem recebe o benefício de prestação continuada da assistência social.
As famílias de baixa renda precisam estar inscritas no Cadastro Único e ter renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, enquanto que as do BPC precisam ter idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência que recebam benefício. Existe ainda famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até 3 salários mínimos com algum portador de doença ou deficiência no qual o tratamento, procedimento médico ou terapêutico necessite do uso contínuo de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que demandem consumo de energia elétrica. Além disso, esses consumidores ainda recebem descontos progressivos na conta, entre 10% e 65%, dependendo da faixa de consumo. A reportagem do 18 Horas questionou a Amazonas Energia com relação ao número de famílias que têm direito à isenção, mas até o fechamento da matéria não tivemos resposta. Júlia Gomes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Todas as ações sobre o fornecimento de oxigênio hospitalar em Manaus em janeiro deste ano devem ser julgadas pela primeira Vara Federal de Manaus. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, que confirmou outras decisões liminares protocoladas pelo vice-presidente ministro Jorge Mus, que declararam a competência da Justiça de Manaus para analisar todas as ações atuais e futuras contra a empresa White Martins, que discutam o fornecimento de oxigênio hospitalar para as unidades de saúde públicas e privadas do estado do Amazonas. Só lembrando, que a falta de oxigênio para os pacientes da Covid-19 internados em unidades hospitalares de responsabilidade do governo do estado gerou colapso no sistema de saúde e foi, claro, apontado como a causa direta de muitas mortes no início desse ano. 18 Horas. A Vara Especializada do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Amazonas determinou a retirada de 74 flutuantes da margem esquerda do Rio Negro e do Tarumã Sul, na zona oeste de Manaus. A decisão do dia 16 de agosto deste ano é de uma ação que tramita desde 2001 e, com isso, parte dos flutuantes não são objetos desta ação aí de 2001, o que deve gerar um impasse no cumprimento da sentença. E a Prefeitura de Manaus tem o prazo de 30 dias a partir da intimidação para retirar os flutuantes que não possuem licença ambiental e garantir que não retornem à área. E na ação, o Ministério Público do Amazonas alegou que os flutuantes provocam poluição hídrica e visual. 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 10 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muito boa noite. Então, há um movimento aí da ala governista querendo criar uma nova CPI, daí essa sim, para apurar possíveis crimes cometidos pelas gestões estaduais e municipais durante a pandemia, na gestão dos recursos federais durante a pandemia. Fala pra gente mais detalhes a respeito aí dessa possível segunda CPI. Carlos Eduardo, boa noite. Boa noite, Caribe. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Já tem alguns meses que a CPI da Covid-19 está focada na investigação sobre o esquema de compra superfaturada de vacinas. Todo mundo sabe disso. Ela descobriu que os 2 casos que vieram a público, tanto das vacinas Covaxin quanto da AstraZeneca, foram arquitetados pelo mesmo grupo, com a ajuda de servidores do Ministério da Saúde e de políticos aliados do presidente Jair Bolsonaro. A CPI deve encerrar na segunda quinzena desse mês, apontando os maiores vilões, digamos assim, dessa quadrilha, que são o advogado Marconi Faria, apontado como o senhor dos lobistas, e o empresário Marco Tolentino, dono da empresa que foi a fiadora da negociação entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde para a compra de 20 milhões de vacinas Covaxin. Ou seja, para os senadores, eles são apontados como os fantasmas desse esquema de corrupção, e a convocação deles foi mantida para outra semana. Apesar da importância desse trabalho investigativo, Karine, a CPI vai terminar capenga, porque faltou investigar a fundo os crimes de corrupção ocorridos nos estados, inclusive o Amazonas.
A solução seria prorrogar a CPI, mas o presidente, o senador Omar Aziz, não tem disposição para isso, não mostrou vontade para dar continuidade à CPI. Já decidiu que vai encerrar a comissão antes do fim desse mês e com a investigação envolvendo Marcos Tolentino e Marconi Faria. O problema é que os senadores que formam a maioria da comissão, os chamados G7, o bloco que faz a oposição ao governo de Jair Bolsonaro, focaram principalmente nas falhas do governo federal e nas omissões do presidente da República. E com o fim da CPI cada vez mais próximo, os senadores da base governista estão ajustando as velas, digamos assim, para continuarem navegando, só que com outros ventos. Está ficando cada vez mais forte o movimento para a instalação de uma nova comissão parlamentar de inquérito para investigar os crimes e as negligências ocorridos nos estados durante a pandemia. Quem está propondo essa nova CPI é o senador Alessandro Vieira, que faz parte do bloco independente da CPI. Mas ele sabe que vai encontrar resistência da maioria dos colegas, por isso ele quer primeiro apresentar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, alterando o pacto federativo e a interferência entre os poderes. Para ele, na opinião dele, o Congresso Nacional poderá sim investigar os crimes cometidos nos estados e nos municípios, podendo convocar inclusive gestores municipais e estaduais. Vamos ouvir o que disse o senador Alessandro Vieira. A gente tenha prazo suficiente para avançar em investigações, né? A gente vai estar sempre testando esse limite imposto pelo Supremo. Se é possível chamar esses ordenadores de despesa, se é possível avançar. É uma possibilidade razoável buscar um novo veículo de apuração e encerrar uma etapa que já está concretizada, particularmente na apuração da esfera federal. Eu não posso deixar o brasileiro sem uma esfera de apuração por algum capricho legislativo. A gente faz o ajuste, se for o caso, e isso deve ser feito por emenda à Constituição. Aí a gente conferiu a fala do senador Alessandro Vieira, que é membro da CPI da Covid-19 no Senado Federal, falando a respeito de uma possível outra CPI, aí sim para apurar estados e municípios. Carlos Eduardo. Karime, essa seria uma nova batalha, mas é uma costura que já está sendo feita. A gente sabe que proposta de emenda à Constituição leva um tempo muito grande para ser analisado, discutido, votado e aprovado. Tem a promulgação no Congresso Nacional, mas é um passo. A CPI da Covid-19 deixou uma experiência de que, sem o apoio das Assembleias Legislativas e também sem essa abertura por parte do STF, a CPI, a investigação dos crimes cometidos nos estados, não vai para frente. Mas essa ideia já circula entre os senadores e encontra uma certa resistência por parte dos senadores de oposição ao governo. Um dos senadores que lidera essa oposição com relação à abertura dessa nova CPI e discorda disso é o senador Randolph Rodrigues, o vice-presidente da CPI. Para ele, a CPI seguiu as regras da Constituição, mas ele falou algo muito importante. Sem o apoio do parlamento nos estados, no caso do Amazonas, a Assembleia Legislativa do Amazonas, é impossível investigar os crimes cometidos na gestão do governador Wilson Lima. Vamos ouvir o que ele disse para a gente. A Constituição, o regimento e as leis, o time que desobedece eles não é esse daqui não. A Constituição, os regimentos e as leis dizem que nós não podemos investigar unidades federadas. É a Constituição, o regimento do Senado e as leis. O time que gosta de tocar fogo no Supremo, que gosta de cumprir Constituição, regimento e leis, é outro. Mas os ordenadores de despesas, o segundo escalão, os secretários, o pessoal da licitação, outros gestores dos estados... A Constituição, o regimento e as leis nos limitam sobre isso. O time que descumpre a Constituição, o regimento e as leis é outro, não é esse. Está sendo cogitada a possibilidade de abrir uma nova CPI. As assembleias legislativas têm que cumprir o seu papel. Eu sou o primeiro a querer investigar o governador do meu estado. É o estado que teve o maior número de operações da Polícia Federal. Mas tem uma limitação clara da Constituição e do regimento das leis. Repito, o time que descumpre regra, que arruaça com a democracia, é outro. Parece que vai estar nas ruas dia 7 de setembro. Aliás, alguns deles, parte deles, estão tentando mobilizar para fazer arruaça contra a democracia.
Outros que democraticamente respeitam a Constituição, o regimento e as leis, esses verdadeiros patriotas, eu acho que estarão defendendo a democracia. Aí a fala crítica, né, do senador Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da CPI da Covid-19 lá no Senado Federal, jogando a responsabilidade de fiscalizar para a Assembleia. Os estados têm a sua Constituição, têm a sua estrutura para fiscalizar, né, o Executivo. Carlos Eduardo. Exatamente, Karime. Essa CPI mostrou que não é possível uma CPI instalada pelo Congresso Nacional investigar crimes cometidos nos estados. Mas a CPI cometeu um erro ao estacionar após o entendimento do STF de que não se pode convocar governadores e sim convidá-los. Acabou que não convocou secretários, outros gestores, chefes de licitação, entre outras figuras que poderiam elucidar crimes que começaram lá atrás, que terminaram na crise do oxigênio, que aconteceu, essa tragédia que matou milhares de pessoas no estado do Amazonas. O Amazonas foi usado de cobaia até na instalação dessa CPI, porque o senador que requereu a investigação sobre a crise do oxigênio, o senador Eduardo Girão, usou esse tema para também para tentar atingir o governador do estado dele, que também é do partido de oposição a ele. O problema agora é que os partidos da ala governista querem seguir um novo caminho e vamos esperar. Mas o senador Randolfo Rodrigues falou algo muito importante, que é preciso que haja o apoio da Assembleia Legislativa do Amazonas para continuar a investigação dos crimes ocorridos durante a pandemia. Agora, Karime, mudando de assunto, o feriado da Pátria está começando e Brasília entrou hoje em estado de alerta por causa das manifestações do dia 7 de setembro. Não vai ter desfile das Forças Armadas, como acontece todos os anos, mas vai ter manifestação nas ruas, principalmente Brasília, estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. A Polícia Militar já montou um esquema de segurança nas ruas, porque vai haver manifestações dos dois lados, tanto o pessoal de apoio ao governo quanto os militantes da esquerda. Hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro elevou o tom. Ele voltou a convocar as pessoas a participarem desse movimento dia 7 de setembro, que, segundo ele, é pela liberdade e pela democracia. Mas, na verdade, essa manifestação é de apoio ao governo dele, cada vez mais desgastado com a crise da pandemia e agora com a alta dos preços dos alimentos, dos combustíveis e da energia elétrica. A grande preocupação é com relação à presença de policiais militares nessa manifestação. Muitos PMs de todos os estados da ativa estão brigando na justiça para terem o direito de participar dos protestos, desde que estejam de folga ou de férias. Mas o Superior Tribunal de Justiça já deu decisão proibindo a presença de policiais da ativa nessas manifestações por questão de segurança, porque movimentos com armas podem terminar em tragédia. Volto com vocês, Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo. Boa noite, bom trabalho. Até mais, gente. Até segunda. Até. 6 horas e 20 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, os órgãos de trânsito realizam fiscalizações sobre a circulação de veículos pesados aqui em Manaus. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira e também a madrugada de sábado. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 52% e pode chegar até 97%. Agora 6h26. Mix. E o Rio Negro acelerou o processo de vazante. De ontem para hoje, o nível das águas baixou 11 centímetros. E agora o nível do Rio Negro é de 26 metros e 63 centímetros. 18 horas.
Olha, o Ministério Público do Amazonas determina correção de irregularidades no parque de imagem de pronto-socorro estadual em Manaus. O Ministério Público informou que está buscando solucionar extrajudicialmente uma série de irregularidades no funcionamento do parque de imagem do Hospital e Pronto-Socorro no 28 de agosto. A investigação teve início no ano passado com o inquérito civil e toma por base informações encaminhadas pelo Departamento de Vigilância Sanitária. Pois é, entre as medidas corretivas indicadas pela Vigilância Sanitária estão o levantamento radiométrico das salas com equipamentos emissores de radiação ionizante, elaboração de cronograma e registros de manutenção dos equipamentos, além de providenciar todos os itens necessários para o suporte imediato à vida. 18 horas. A Igreja Católica prepara o grito dos excluídos por saúde, comida, moradia, trabalho e renda. A programação acontece em Manaus nos feriados do Amazonas e da Pátria. E por causa da pandemia, o movimento, que existe há 27 anos, não terá grandes manifestações e a repórter Odinei Araújo traz mais detalhes pra gente. Se é para gritar, então que seja por saúde, por comida, por moradia, por trabalho e renda. Esses temas serão predominantes na programação desse ano do Grito dos Excluídos, um movimento criado em 1994 dentro da Igreja Católica e que ocorre sempre no feriado da Semana da Pátria e do Amazonas em setembro. Esse ano o evento terá 2 manifestações na capital. No dia 5 de setembro, feriado de elevação do Amazonas à categoria de província, será realizada uma missa amazônica no Porto de São Raimundo às 5 da tarde. Já no dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, acontecerá uma bicicleata com saída da Avenida Constantino Neri, ao lado do Terminal 1, até a Catedral Metropolitana de Manaus, no centro, às 4 da tarde. O atual cenário político e o comportamento e falas polêmicas do presidente Jair Bolsonaro não serão esquecidos pelos organizadores, apesar da pandemia. O vice-presidente da Caritas Arquidiocesana de Manaus, Padre José Alcimar Souza de Araújo, um dos organizadores do evento, diz que somente o contexto da pandemia já é motivo suficiente para que o movimento Grito dos Excluídos esteja na rua. A má gestão desse momento de pandemia, a gente vê as consequências, desde o atraso da vacinação e, sobretudo, em Manaus, sobre a morte de várias pessoas por falta de oxigênio. A gente pode aliar isso a 60 milhões de pessoas que passam fome, ao desemprego, não é? A questão do SUS que não é valorizado como devia, não é? A inflação alta, e é desolador a pessoa viver a partir da caridade das outras pessoas. Isso é humilhante. O que nós queremos é um país que garanta trabalho, que garanta emprego, que garanta a sustentabilidade da vida das famílias. Se a gente olha para o Congresso, quase todos os projetos votados praticamente retiram o direito dos trabalhadores. É contra a população. Chegou a propor comprar fuzil no lugar de feijão. Isso é um absurdo. Se a gente simplesmente achar que isso é normal, o problema, mais do que está nele, também está em nós. De acordo com o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, o Grito dos Excluídos, como o próprio nome já diz, pretende dar vez e voz a quem não é ouvido para que falem à sociedade sobre suas necessidades e seus incômodos. Nós estamos vendo um momento muito difícil do país em termos de emprego, um desemprego muito alto, uma situação muito difícil dos povos indígenas, uma situação gritante em relação ao meio ambiente. Então nós desejamos no domingo fazer esse momento de celebração, mas também de grito, para que a sociedade possa repercutir e perceber que nós todos juntos podemos dar oferecer uma outra situação ao Brasil. Sem a participação da sociedade, as coisas não mudam. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E os órgãos de trânsito realizam fiscalizações sobre a circulação de veículos pesados aqui em Manaus. A ação acontece depois da morte de 2 mulheres que tiveram o carro prensado entre 2 caminhões na sexta-feira passada. Aqui em Manaus, desde 2013, a prefeitura regulamentou a circulação de veículos pesados na cidade, mas as regras não são cumpridas. Mais detalhes na reportagem de Júlia Gomes.
para tentar garantir mais segurança viária e fiscalizar o cumprimento das normas de segurança exigidas para o transporte de carga. Durante a semana foram realizadas fiscalizações em parceria com a Prefeitura de Manaus por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e o Departamento Estadual de Trânsito. Na tarde da última quinta-feira, 30 carretas foram conduzidas ao parqueamento do Detran por estarem irregulares. O reforço na Operação Carga Pesada acontece depois da morte de 2 mulheres que tiveram o carro de passeio onde estavam prensado entre 2 caminhões na Avenida Rodrigo Otávio, no Japim, Zona Sul, no final da manhã da última sexta-feira, ou seja, fora do horário permitido para a circulação desse tipo de veículo pesado na capital. Sobre a fiscalização, o diretor de engenharia do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o Harold Guedes, explicou sobre as medidas adotadas pelo órgão. Nós temos uma preocupação muito grande com a circulação desses veículos na cidade. Além da fiscalização que é realizada, nós temos alguns projetos da educação, dentre eles se destaca o projeto Condutor Consciente, onde a equipe de educação de trânsito do IMMU ele vai até as empresas, é agendado uma palestra, uma formação com os motoristas dessas empresas, é feita também de forma online com as empresas para a condução consciente desses veículos que têm responsabilidade sobre os veículos menores. Aliado a isso, nós também temos a abordagem dos agentes nas principais vias que tem restrição de circulação e as vias também que não tem restrição de circulação, acompanhando esses veículos de carga. Desde 2013, a Prefeitura de Manaus regulamentou a circulação de veículos pesados na cidade. Foi implantada a Zona Máxima de Restrição de Circulação, que proíbe a circulação de veículos pesados na área central da capital e institui horários de tráfego em outras vias da cidade. Atualmente em Manaus nós temos algumas vias com restrição de circulação para veículos pesados, que são as vias mais carregadas. Constantino Neri, Djalma, Maripiranga, Humberto Calderaro, Maceió e a parte do quadrilátero do centro que abrange da Leonardo Malché em direção ao porto de Manaus. Essas vias, em resumo, o trânsito está liberado com caminhões de até 8 toneladas, que são aqueles caminhões menores para fazer o abastecimento do comércio, das lojas, dos depósitos nessa área. E os caminhões maiores que porventura necessitem circular nessas vias que foram citadas, eles devem pedir uma permissão, uma autorização especial de tráfego no órgão de trânsito ou transitarem fora do horário de pico, principalmente no período da noite, a partir de 20 horas. Ainda segundo o diretor de engenharia, o Instituto defende a criação de um anel viário para a circulação dos veículos de carga, para evitar o trânsito com os carros menores. O ideal é que nós pudéssemos evitar que esses veículos transitassem dentro da malha urbana, que nós tivéssemos um anel viário fora da cidade que fizesse a ligação com as rodovias e com os portos. No plano de mobilidade, ele tem algumas sugestões de complementação da malha viária e anéis viários, que melhorariam aí substancialmente a circulação desse tráfego de veículos pesados. E também essas novas ligações norte-sul, leste-oeste, que nós temos uma dificuldade e nós temos uma deficiência na nossa malha viária. Por isso, alguns caminhões, eles ainda adentram a cidade para fazer esse transporte de carga. Porto, distrito, porto, rodovias, e fazer esse deslocamento das cargas. Então, o ideal seria realmente, o IMMU defende sim a criação do anel viário para que esses veículos de carga não circulem junto com os veículos menores. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, mas em suma, gente, o que acontece no trânsito aqui de Manaus é criminoso, tá? Deixar que veículos pesados circulem no horário de pico pelas principais avenidas é pedir para que tragédias aconteçam. Muitos desses veículos pesados circulam sem a menor condição, sem a menor manutenção, com várias irregularidades. A prefeitura deve sim agir de forma severa. Caso contrário, vamos ter muitos acidentes graves nas ruas de Manaus. E só se consegue, Karime e ouvintes, um trânsito seguro com a participação de todos, motoristas, pedestres e agentes de trânsito. Se cada um fizer aí a sua parte, cada um tomar consciência, né, do que está fazendo no trânsito, com certeza nós vamos ter aí um trânsito civilizado e em paz. 18 horas.
E após meses com a frota reduzida por conta do fim do contrato de aluguel com a empresa CS Brasil, a Secretaria de Segurança recebeu hoje novas viaturas. São 32 novas viaturas que serão enviadas para 16 municípios do interior. Questionado sobre o valor dos carros, o governador Wilson Lima disse que a entrega faz parte de um pacote maior da área maior da segurança pública, que é aproximadamente 280 milhões de reais. Bom, vale lembrar que em março deste ano, 131 viaturas tipo picapes tinham sido recolhidas de unidades especializadas aqui em Manaus e também no interior do Amazonas por conta do fim do contrato de aluguel dos veículos. Mesmo com a chegada dessas 32 viaturas, o déficit da frota é enorme. O governo não diz quando vai equacionar esse problema. 18 horas. Olha, em instantes aqui no 18 horas. Nova variante da Covid-19, chamada de Mu, se expande pela Colômbia e Equador e já preocupa a Organização Mundial de Saúde, porque ela pode ser mais resistente às vacinas existentes. É o nosso assunto daqui a pouco, logo depois da playlist do 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sábado, ok? Previsão do tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuvas são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 42% e 90%. Agora 6h41, boa noite. 18 horas. Economia. Bom, vamos aos indicadores econômicos desta sexta-feira. Olha, o dólar fechou em alta de mais 0,03%, cotado agora a R$ 5,18. O euro fechou o dia em mais 0,06%, cotado a R$ 6,15. E o Bitcoin fechou também em alta, com mais 2,08%, cotado a R$ 260.359. E hoje o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia e subiu, né? Depois de várias quedas, ele fechou e subiu a 0,22%. Fechou a 116.933 pontos. Mas durante a semana, o índice registrou queda acumulada de 3,10%, o pior resultado semanal desde o fim de fevereiro, quando registrou menos 7,09%. Aí o Banco do Brasil e a Caixa Econômica vão continuar fazendo parte da Federação Brasileira de Bancos, que é a FEBRABAN, por determinação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Havia um risco, tá, dos dois bancos públicos deixarem o grupo depois que a FEBRABAN, em parceria com outras entidades, elaborou um manifesto em defesa da democracia, que era uma resposta às movimentações das ações previstas para o dia 7 de setembro. A decisão pacificada no governo agora é pela permanência dos dois bancos na entidade. Você está ouvindo 18 horas. As queimadas atingiram mais de 90% das espécies de vertebrados e plantas na Amazônia. De acordo com estudos, desde 2001, mais de 103 milhões de quilômetros quadrados de florestas foram atingidos. A repórter Ananda Chama traz mais detalhes. Um estudo divulgado pela revista Nature mostra que nas duas últimas décadas, entre 93% e 95% das espécies de plantas e animais vertebrados da Amazônia sofreram impactos do fogo. O estudo foi realizado pelos pesquisadores da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e brasileiros da Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal de Minas Gerais e pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. O impacto do fogo na biodiversidade da região foi possível porque a pesquisa cruzou os dados de satélites das áreas da Amazônia atingidas pelos incêndios com áreas de ocorrência de 11.514 espécies de plantas e 3.079 espécies de animais. Desde o ano de 2001, entre 103 mil e 190 mil quilômetros quadrados de florestas foram atingidas pelas chamas, representando para algumas espécies mais de 60% da área de ocorrência comprometida. O estudo também revela que até o ano de 2008, os incêndios eram mais frequentes e impactavam áreas maiores. Entre os anos de 2009 e 2019, executando os anos de seca, as políticas ajudaram a reduzir as taxas de incêndio.
Em 2019, com o relaxamento das políticas, o impacto das queimadas nos primeiros 8 meses foi maior do que o esperado. No ano de 2020, foi criado o Conselho da Amazônia pelo governo federal e foi instalado operações das Forças Armadas para a proteção do bioma. Ainda assim, o índice de desmatamento e de incêndios seguem batendo recordes. Ananda chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E uma nova variante da Covid-19 se expande pela Colômbia e Equador e já preocupa a Organização Mundial de Saúde porque ela pode ser mais resistente às vacinas existentes. Chamada de Mu, a nova linhagem já foi encontrada também aqui no Brasil. Vamos saber mais detalhes dessa história com a repórter Odineia Araújo. Em meio a tantas variantes do coronavírus, incluindo a Delta, que hoje já é predominante em São Paulo, e a Gama, antiga P1, predominante no Amazonas, a Organização Mundial de Saúde está de olho agora na variante Mu, que está se tornando cada vez mais prevalente na Colômbia e no Equador. O principal temor é porque essa linhagem mostrou sinais de possível resistência às vacinas. De acordo com a OMS, essa nova cepa conta com uma série de mutações. Até 29 de agosto, eram mais de 4.500 sequências de mutações da variante Mu. Daí porque as autoridades de saúde sugerem que ela tenha maior potencial de resistência às vacinas. O pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, disse que a variante já vem preocupando há tempos. Inclusive, ela foi classificada pela OMS como variante de interesse, que são as variantes que, em comparação com a variante original, têm genoma mais favorável a mutações que modificam o fenótipo do vírus. Ela ainda não é considerada, uma variante de preocupação, mas ao mesmo tempo o aumento sustentado e significativo no número de casos e óbitos associados a essa variante Mi, ou Mu, dependendo da forma como você lê, principalmente na Colômbia e no Equador, é algo que preocupa bastante as autoridades sanitárias, E aqui no Brasil nós sabemos, já que ela circula há bastante tempo, A classificação de uma variante de interesse está em um nível abaixo das variantes de preocupação, que no momento são a alfa, beta, gama e delta. De acordo com Gésen Orellana, a variante Mu pode, inclusive, ter chegado ao Brasil durante a Copa América. Inclusive, ela pode ter sido introduzida durante a Copa América, aquele caso identificado em Mato Grosso, em Cuiabá, e mais recentemente, a Fiocruz de Belo Horizonte identificou algumas amostras, com essa variante no estado de Minas Gerais. Então é algo que a gente tem que ficar muito atento, porque essa variante ela tem diversas mutações que podem inclusive surpreender muita gente. A Organização Mundial de Saúde informou que ainda são necessários mais estudos para confirmar o indicativo de que a variante Mu indica propriedades potenciais de escape imunológico às vacinas. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e para identificar a origem do surto de rabdomiólise aqui no Amazonas, amostras de água e pescados vão ser coletadas para análise. Técnicos da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas e do Laboratório Central de Saúde Pública coletaram amostras de água e de peixes in natura em Itacoatiara nesta sexta-feira. O material será enviado para análise aqui em Manaus e o objetivo é identificar a origem do surto de rabdomiólise. Ao todo, já são 54 casos da síndrome notificados aqui no estado. Houve registro de paciente com a doença em pelo menos 9 municípios. 36 casos em Itacoatiara, incluindo uma morte. 4 em Silves, 4 em Borba, 3 aqui em Manaus, 3 em Parintins e um caso registrado nos municípios de Capiranga, Altazes, Maués e Manacapuru. Os especialistas de diferentes áreas formaram uma força-tarefa para tentar descobrir a causa do surto e combater a doença aqui no estado. Agora 6 horas e 50 minutos, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha, a agência do governo do Amazonas gasta mais de 3 milhões de reais para o aluguel de equipamentos de som e iluminação. O deputado Dermilson Chagas disse que o gasto dispendioso poderia ser aplicado em outras áreas da gestão que estão precisando sim de investimentos. A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas publicou contratos que somam 3.676.000 reais para alugar equipamentos de som, iluminação e imagem para os seus eventos. Os contratos vão até agosto de 2022, período das definições das candidaturas, e que terá como candidato à reeleição o governador Wilson Lima. Agora 6h55 e um vídeo que mostra carteiras de vacinação falsificadas sendo comercializadas aqui em Manaus circulou nas redes sociais hoje, sexta-feira, viu? O vídeo mostra que as carteiras tinham selo de aplicação de dose contra a Covid-19. Isso depois do decreto do governo estadual que tornou obrigatória a apresentação dessa carteirinha, né? Comprovando pelo menos uma dose da aplicação da vacina contra a Covid para entrar em bares, restaurantes e lugares similares. Bom, depois da denúncia, a Secretaria Municipal de Saúde informou que registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Virtual do Amazonas e, por meio de nota, a Censa informou que o caso será apurado pelo órgão de segurança. A nota ainda repudia veementemente esse tipo de prática criminosa que pode causar danos à saúde pública, uma vez que a imunização é a forma mais segura de proteger a população contra o novo coronavírus. 6h55 e o governo federal libera 1,1 bilhão de reais para fundos de saúde para os estados e municípios. Os recursos serão repassados em parcela única para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. O repasse está previsto na medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro no mês passado e libera no total mais de 9 bilhões de reais para o combate à pandemia. O Fundo Nacional de Saúde fica com a maior parte dos recursos, mais de 8,3 bilhões de reais. O dinheiro deve ser aplicado em atenção à saúde para procedimentos em média e alta complexidade, estruturação de serviços de urgência e emergência, pagamento do piso de atenção primária, saúde, educação e também formação em saúde. Agora 6h56 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde, por meio do Boletim Diário Covid-19, informa o diagnóstico de 175 novos casos da doença, totalizando 424.737 o número de casos da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Ainda de acordo com o boletim, foi confirmada uma morte por Covid, elevando o total para 13.690 as mortes registradas no estado do Amazonas e no Brasil. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o país soma hoje 20.800.000 pessoas com diagnóstico positivo para a Covid-19. O país também soma 582.000 mortes. O país tem pelo menos 19 milhões de pessoas recuperadas da doença. Agora, 7h57. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os deputados estaduais Wilker Barreto e Dermilson Chagas provocaram a CPI da Amazonas Energia na Assembleia Legislativa do Amazonas. Eles querem que a comissão investigue um ato do governador Wilson Lima, mais especificamente o decreto número 40.628 de 2019. O decreto foi julgado inconstitucional, mas antes gerou milhões em impostos pagos pelas empresas de energia e gerou prejuízos para os mais de 4 milhões de habitantes do Amazonas com contas de luz mais caras. A CPI da Amazonas Energia ainda não incluiu nas investigações os efeitos negativos do decreto do governador. Se não investigar, a CPI vai conviver com um fantasma daquelas que acabam em pizza. 18 horas.
Karima, acenderam mais uma informação. Estou recebendo aqui no e-mail, né, do governo do estado do Amazonas, dizendo que as 25 unidades de urgência e emergência da rede estadual de saúde na capital vão funcionar normalmente em plantão de 24 horas durante o feriado da Semana da Pátria e do Amazonas. O período compreende aos feriados da Elevação do Amazonas no domingo, dia 5, e da Independência na terça-feira, dia 7, além do ponto facultativo na segunda-feira, tá? Agora, o Hemoan, ele está informando o seguinte, que a coleta de sangue da Fundação Hemoan terá funcionamento especial durante esse feriado da Independência. Em virtude dos estoques estarem em nível de alerta, com queda de 33%, a coleta de sangue vai funcionar normalmente no sábado, dia 4, e na segunda-feira, dia 6, das 7 da manhã às 6 da tarde. No domingo, dia 5, e no dia da Independência, na terça-feira, dia 7, a coleta não vai funcionar. É 6h59, né, Karime? Nós estamos aí finalizando mais uma edição do 18 horas e finalizando mais uma semana, né, Karime? Hoje é sexta, né? Exato, sextou, gente. Sextou. Aquela história, né? Com novas variantes, vamos sextar. Vamos ficar de boa. Cumprindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Máscaras. Exato. Apostos, né? Gente, um beijo, obrigada pela companhia. Até segunda-feira. Até segunda. Continue bem, continue em 100,7, continue aí no melhor mix do Brasil. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.